Deixa eu ver se eu... Só um pouquinho. Som, tá ok agora? Atenção, som. Me dá um ok aí se tem som aí pra vocês. O Flávio tá pegando um corredor. Tá bom. Ela não gosta que pegue o corredor. Mais. Tá bom, já não tá mais pegando. Mas levar lá Ok. parece. Bom dia, Sueli, Lucila, Deisiane. Estão chegando aí, 14 irmãos já chegaram. Com som agora. Muito bom, tem som agora. Irmão Gessé Romanha, lá de Rondônia, irmã Cidinha, muito obrigado pela presença de todos vocês. Irmão Pedro Góes, nosso irmão guerreiro, sempre com a gente. Muito bem, deixa o like, meus irmãos. Estamos aqui com a casa cheia, bastante irmãos participando conosco. Um briefing aqui, né? Aqui, ó. O irmão Igor aqui no meio, o irmão Celso, o irmão Sidney que vão se batizar. Lá atrás estão todos os irmãos lá, tem alguns que se esconderam. Eu sei quem se escondeu, eu sei. Depois eu conto para vocês. Então, estamos aí com os irmãos aí. Deison, seja bem-vindo. Karen, o irmão Karen Lauan está conosco aí. Vão se chegando. Hoje nós vamos falar então sobre pontos difíceis da epístola do amado irmão Paulo, o apóstolo, doutor dos gentios, né? Deus levantou para que ele também levasse o conhecimento do evangelho a várias partes da terra do Império Romano. Ele antes era um perseguidor da igreja de Deus. Paulo, ele perseguia as igrejas, ele invadia as casas onde estavam os nossos irmãos reunidos para fazer dos nazarenos, dos seguidores do Camilo, né? E aí ele se converteu para o verdadeiro Messias, Yeshua HaMashiach. E escreveu várias epístolas, né, com a sabedoria que Deus deu. Ele era doutor, né? Ele era criado aos pés de Gamaliel, que era um grande sábio erudito dos fariseus na época. E ele foi criado aos pés de Gamaliel, recebeu ensino da Torá, ensino da lei dos profetas. Quando ele perseguia a igreja, ele achava que ele estava fazendo certo, ele achava que estava seguindo tudo certinho, né? Aí ele teve que ter uma trombada para poder acordar, cair as escamas e vir ao conhecimento da verdade. Então hoje nós vamos fazer como leitura principal a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Eu vou ler aqui do verso 15 até o final, né, para a leitura de hoje. Se a igreja quiser acompanhar aqui na tela, junto comigo, a gente faz uma leitura responsiva, quer dizer, todo mundo lendo junto, né? Melhor acompanhar na tela para não dar diferença de estar grande o suficiente para vocês lerem ou quer que aumente um pouco mais? Então, eu vou aumentar um pouquinho mais. Aí, ó. Pronto. O problema é que se aumenta demais, essas setinhas aí, pronto, elas comem a letra, né? Então, versículo 15. Vamos todos juntos. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis,
sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, olha que interessante. O apóstolo Pedro falando de quem? Do apóstolo Paulo. Fazendo uma advertência para quem lê as epístolas do apóstolo Paulo. Que existem pontos difíceis de entender nas epístolas de Paulo. E que pessoas incapacitadas, que não têm conhecimento das Escrituras, torcem as demais Escrituras para a sua própria perdição. E que já no tempo dele tinham pessoas que usavam as epístolas de Paulo para fazer as pessoas caírem da firmeza, da verdade, da fé, usando as epístolas de Paulo com o objetivo de torcer as Escrituras. Parece que isso lembra algum tempo também agora, né? Não lembra o nosso tempo agora, isso aí? Quando você vai pregar uma verdade, a primeira coisa que a pessoa vai abrir lá em Paulo, né? Mas que o apóstolo Paulo disse isso, que o apóstolo Paulo disse aquilo, para desfazer as outras Escrituras, né? Você vai mostrar que o sábado, por exemplo, é o quarto mandamento da lei de Deus. Aonde que eles vão tentar mostrar que não precisa mais guardar sábado? Uns faz caso de dias e dias, outros fazem caso de anos, mas não importa, né? O sábado foi cravado na cruz. Aonde que eles usam? Epístola de Paulo. Mas os caras, se você não tiver conhecimento... Se você não tiver conhecimento das outras escrituras, você cai. Você cai. E eu mesmo, vou te falar bem a verdade, eu tempo não queria nem saber, sabe? Nossa, estranho mesmo, não queria nem saber do que eu converso. Eu falava assim, eu não mato, não roubo, o resto eu faço tudo. Eu falava assim, sabe? Sim. E quando o irmão tinha que se desculpar na Bíblia, era a epístola de Paulo, né? O sábado foi cravado na cruz, o apóstolo Paulo disse isso. Para que guardar sábado, né? Fernando Rubira, Karina Bernardes, Carla Andrade, seja bem-vinda. 43 pessoas participando conosco aqui também, né? Cléo Souza, seja bem-vinda, irmã. Fernando Rubira. Eu vou dar de vez em quando umas tossidas aí, vocês me perdoem aí, tá? Aliás, não tomei o xarope agora de manhã, acabei esquecendo. Posso falar? Oi, irmão, pode. É o seguinte, eu tinha um rapaz que ele ia fazer pregação, assim, sabe, na igreja. Daí ele lia um versículo da Bíblia, ele lia um versículo. Certo. E aí ele fazia um comentário. Em cima do versículo. Aquele versículo eu ficava só soltando o jeito dele. Mas ele fazia um comentário na base dele, sabe? Ele não fazia um comentário conforme estava ali. Então eu achava muito estranho aquilo, sabe? E aí você começa a enganar as pessoas, né? Exato. Você fala do teu próprio interesse, né? E aí eu ficava só soltando ele assim. Eu chegava em casa, aplicar lá um versículo, eu fico uma hora falando. Pois é. Vamos agora então a um primeiro versículo que é utilizado da Epístola de Paulo para fazer torcer as outras escrituras, né? Vamos lá na Epístola de... Retomamos. Caiu bastante pessoas. Versículo 14 em diante. Então, espero que tenha voltado aí para vocês. Caiu metade das pessoas. Eles derrubaram metade ou saíram, né? Pensando que não vai dar certo. Tá?
Colossenses capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17 é muito utilizado para tentar dizer sobre que nós não precisamos guardar o sábado. E é uma epístola de Paulo. Então eu vou ler aqui para vocês. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, essa passagem é muito utilizada por teólogos, por pastores do sistema religioso, quando você fala da necessidade de se guardar o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. Então eles falam, olha, Cristo, ele riscou as ordenanças que eram contrárias a nós, cravou na cruz, e essas ordenanças agora não é mais para ninguém ser julgada por ela, por comer, por beber, por festas, lua nova e dias de sábado. Vamos falar a verdade, para uma pessoa leiga, fortíssimo argumento. Se a pessoa não tiver conhecimento das escrituras, ela realmente não precisa guardar o sábado. Exatamente o que o apóstolo Pedro advertiu. Há pontos que Paulo escreveu com a sabedoria que Deus deu a ele, difíceis de entender, e pessoas indoutas. O que é uma pessoa indouta? É uma pessoa incapacitada. Ela não tem um conhecimento aprofundado suficiente para avaliar aquilo que ela está avaliando. É tipo quem abre um escritório lá de advocacia e não é advogado, né? Tem gente que é doido, né? Que faz isso, né? Médico que não é médico, né? É indouto. Ele não foi capacitado para aquilo. Aí o que vai acontecer, né? Vai acontecer as barbeiragens, né? Abi Batista, né? Seja bem-vindo. Voltou, então, 46 pessoas aí conosco, né? Então, e agora, irmão Flávio? Então, não é para guardar o sábado, é sombras das coisas futuras, não é mais para julgar por causa de sábado, de luas novas, né? Como é que faz agora? Você está numa enrascada, né, irmão Flávio? E agora? Bom, primeiramente o seguinte, Paulo era judeu. Ele foi criado dentro do conhecimento da lei mosaica. Nós temos que ter em mente que o que Paulo escreveu, ele escreveu baseado no conhecimento dele, da Torá, da lei dos profetas, a respeito desse assunto. E o que os profetas e a Torá apresentam a respeito desse assunto? Será que nas escrituras sagradas, na antiga escritura sagrada, só existe o sábado, o sétimo dia? A Bíblia só apresenta o sábado, o sétimo dia? A Torá apresenta mais uma porção de sábados, além do sábado, o sétimo dia. Então vamos ver alguma coisa aqui. Por exemplo, vamos ver em Levíticos. Levíticos capítulo 23, se eu não me engano, ou 26, nós vamos ver. Levíticos, mostrando um sábado que não é sábado, o sétimo dia. É um sábado fixo. É um sábado de solenidade. Ó, Levíticos 23,
Se eu não me engano, versículo de número 26, se a minha memória não falha. Exatamente. Ó, verso 24. Verso 24. Vou ampliar um pouco a tela aqui para os irmãos também que estão nos acompanhando poderem ver. Aqui. Ó, diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso. Shabat. A palavra descanso no hebraico aqui é Shabat. Memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Aí diz o verso 27. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Novamente, é uma santa convocação. E afligireis as vossas almas, né? E oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis. Ó, igualzinho o sábado, não podia fazer trabalho, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso dia, ao vosso Deus, né? E aí no versículo de número 32 fala: sábado de descanso vos será. Olha lá, está chamando esse dia de sábado de descanso. Então afligireis as vossas almas ao 9 do mês à tarde, quer dizer, o pôr do sol do dia 9, até a tarde do outro dia. Celebrareis o vosso sábado. Este sábado, ele era chamado de sábado solene, sábado festivo, e era a expiação de pecados. Que dia que caía no mês do calendário hebraico? No 10º dia do 7º mês do calendário hebraico. Então era um dia fixo no calendário. Esse sábado poderia cair em qualquer dia da semana. Podia cair numa quarta, podia cair numa quinta. Naquele dia que caísse essa data, como que deveria ser guardado aquele dia? Igual um sábado. E como era chamado aquele dia? Sábado. Ele era também chamado de sábado, porque a palavra sábado significa o quê? Descanso. Entenderam aí, ó? Apresentei um sábado que não é o 7º dia da semana, que é chamado de sábado, que é o sábado da expiação. Lá em Hebreus diz que o dia da expiação apontava para um dia futuro. Para que dia futuro, ou para que evento futuro o dia da expiação, o sábado da expiação apontava? A morte de Jesus e o seu sacrifício de expiação. Este sábado eu posso falar que era a sombra de alguma coisa? Posso. Posso falar sombra das coisas futuras. Não é que Paulo fala? Portanto, ninguém vos julgue por comer, beber sábados que são coisas ou sombras das coisas futuras. Então, Paulo, ele não está se referindo ao 4º mandamento, ele está se referindo aos sábados com o objetivo de apontar eventos futuros. E que estava na cédula de ordenança. Quem era a cédula de ordenança? As tábuas dos 10 mandamentos ou o livro, o rolo da lei? Aonde que era a cédula que foi anotado ordenanças que mandava apedrejar, por exemplo, quem pecasse? Quem que mandou apedrejar quem pecasse? A lei de Moisés. A minha pergunta, todos estão participando. Os 10 mandamentos falam alguma coisa para apedrejar quem transgrediu um dos mandamentos? Qual era a lei que mandava? Ó, se transgredir o sábado é apedrejado. Se transgredir, blasfemar o nome de Deus é apedrejado. Qual era a lei que mandava apedrejar? A cédula de Moisés, que era de certa forma contrária a nós.
Então, o sábado cerimonial, que Paulo está falando que são sombras de coisas vindouras, comer, beber, não era uma festa? Tinha que comer e tinham que beber. Não era solenidade? Comidas e bebidas, sacrifícios, bebidas, né? Ligada a um ritual que apontava a acontecimentos vindouros. Então, em Colossenses, Paulo não está falando do quarto mandamento da lei de Deus, ele está falando dos sábados. Além do sábado da expiação, existiam outros sábados. Eu só queria falar que se era esse sábado aí solene, que era de 7 em 7 anos, para a terra descansar. Não, esse era todo ano, era chamado Grande Dia da Expiação. Então não é o mesmo, então. Não, o ano sabático, que é a Shemitah, ele era em 7 anos um descanso para a terra. Era o ano sabático, né? E daí dava de 7 anos e depois de 49 anos ele dava o Shemitah, que era a remissão, né? Que era o jubileu, né? Onde Deus fazia a remissão de todas as dívidas, havia uma renovação na sociedade judaica e israelita, né? Shemitah. O sábado da expiação, ele era aquele que eles pegavam os 2 bodes lá, um era sacrificado para o sangue dele ir para o santuário e o outro era levado para o deserto, solto no deserto para morrer lá no deserto. Ele era levado para um demônio que eles chamavam de... como é que era o nome do demônio? Azazel. O bode destinado a Azazel. Não é que o bode era Azazel. Tem alguns que confundem. Não, o bode representava o demônio. Não. O bode representava Cristo. Os 2 bodes representavam Cristo. Porque os 2 bodes eram sem mancha, sem mácula e era para a expiação. Perdão de pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados como cordeiro sem mancha, sem mácula para a nossa expiação. Então, ambos os bodes representavam Jesus. Só que um tinha que morrer para o sangue dele ir para dentro do santuário no dia da expiação, que era um sábado, e o outro bode era destinado para Azazel, para o mal. Jesus não foi levado para fora de Jerusalém, lá no Golgotá, caveira, para ser atormentado? Então, esse bode que era levado para o deserto representava também Cristo. Porque algumas seitas religiosas aí dizem que esse bode era Satanás. Então, Satanás ajudou Jesus a fazer a expiação dos nossos pecados? Isso é uma blasfêmia, não tem como encaixar um negócio desse. Então, o bode não era Azazel, gravem bem isso. O bode era destinado para Azazel. E aquele dia, chamado Grande Dia da Expiação, em hebraico Yom Kippur, Yom é dia, Kippur, expiação. O Yom Kippur era um sábado, sombra das coisas vindouras. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu com esse sábado? Deixou de ter razão de existir. Ele cumpriu. Ele cumpriu o especial, ele cumpriu o propósito. Uma vez que a sombra encontrou com o real, a sombra não precisa mais. Além do sábado cerimonial da expiação, qual outro sábado nós temos cerimoniais? Alguém lembra de mais algum? Alguém lembra de um outro sábado, além do sábado da expiação? Aquela festa de Yom Kippur. Não, acabei de falar dela. Mas já falado sobre 3 sábados. Tem vários sábados cerimoniais. Eu quero mais um. Oi? Da lua? Tem os sábados da lua. Lua nova. Sábados da lua nova. Todo o primeiro dia da lua nova era também uma espécie de sábado cerimonial. Muito bem. Outro sábado. Pentecoste, muito bem. Quem falou? Carol. Aí, irmã Carolina. Nós temos 2 irmãs Carolina aqui. A Grace Carolina e a irmã Carolina. Muito bem. Páscoa dos judeus aqui também. Olha que importante, os irmãos
Tão afiado, muito bem, irmã Sueli Aparecida. A Páscoa também, o dia da Páscoa era um sábado da Páscoa, um grande dia de sábado. Irmão Fábio Monteiro, Pai seja contigo. Então, ó, nós já vimos aí 4 sábados cerimoniais, que não é o quarto mandamento da lei de Deus. Sábado de Yom Kippur, sábado da Lua Nova, sábado do Pentecoste, das primícias, e sábado da Páscoa. Olha aí, 4. Isso foi considerado como sábado? Foi Oi? considerado como sábado? Sim, na Páscoa. Não trabalhava. Não trabalhava, de pôr a pôr só guardava-se como um sábado. Muito bem. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Então era guardado como sábado, 7º dia, só que fora do dia do 7º dia. Por isso que na morte de Jesus muita gente não entende. Acha que Jesus morreu numa sexta e ressuscitou no domingo. Porque desconhece que na semana que Jesus morreu teve 2 sábados. Um sábado que caiu na quinta, que era o sábado da Páscoa, e o sábado do 7º dia. Jesus morreu na véspera do sábado da Páscoa. Ele morreu numa quarta-feira. Porque o sábado da Páscoa, na semana que Jesus morreu, caía numa quinta-feira. Era grande aquele dia de sábado, diz o Evangelho de João. Então muita gente não entende sobre a morte de Jesus ter ficado 3 dias e 3 noites no seio da terra, por desconhecer a questão dos sábados cerimoniais. E Paulo está falando a respeito dos sábados cerimoniais. Estes eram sombras dos bem-vindouros. Agora eu pergunto, sábado 7º dia é sombra do quê? Sábado 7º dia não é sombra de nada. Sábado 7º dia foi um dia criado por Deus, memorial da criação. Ele existe de fato. É o 7º dia da semana. Não é sombra de nada. Agora, os sábados cerimoniais, eles foram criados para representar acontecimentos futuros. O sábado da Páscoa, por exemplo, o acontecimento que Jesus, o nosso verdadeiro Cordeiro, seria entregue por nós. Se é descanso e ele é, como se diz, falado como sábado, é descanso, Exato. né? Então aí ficou sábado. Aí o que acontece? O judaísmo, que não aceitou o Mashiach como Yeshua, como sendo o Mashiach, ainda continua nas sombras, fazendo festa de Yom Kippur, guardando sábado de Yom Kippur, fazendo jejum no sábado de Yom Kippur, seguindo a cédula, né? Sendo que o nosso Yom Kippur já foi feito por nós. Jesus crucificado, morreu para a expiação dos nossos pecados. Quando nós somos batizados, que ali se processa a expiação dos nossos pecados, é o grande dia de Yom Kippur nosso. Uma vez por todas, no livro de Hebreus, capítulo 9, diz que Jesus fez o Yom Kippur de uma vez por todas. Não há mais necessidade, mesmo porque o Yom Kippur tinha que ser feito pelo sumo sacerdote. Tinha que ser feita a expiação do santuário. Tinha que sacrificar aqueles 2 bodes. Se não guardar toda a lei como está escrito, como diz a lei lá, maldito que não fizer tudo que está escrito no rolo da lei. Existe maldição se não fizer. Então não adianta guardar Yom Kippur pela metade. Eu vou fazer meu jejum Yom Kippur, e não tem sacrifício dos bodes, não existe mais sumo sacerdote. É Yom Kippur pela metade. Maldito que não fizer tudo que está escrito no livro da lei. Então, esses judeus messianos que ficam tentando resgatar coisas, por remendo novo em pano velho, ou remendo velho em pano novo, o que acontece? Rasga, odre velho, colocar remendo novo, né? Rasga. É querer pegar coisa que já se cumpriu, que já cumpriu o seu propósito e querer trazer para a nova aliança novamente, né? Então, por que nós não comemoramos Yom Kippur do judaísmo? Porque o nosso Yom Kippur foi realizado definitivamente, não há mais necessidade de fazê-lo repetitivamente. Por quem? Por nosso Messias. Mas tem ali traz significados proféticos. Tudo bem, vamos estudar os significados proféticos, vamos estudar os significados espirituais.
Mas a prática em si, ela encontrou, o antítipo encontrou o tipo. O tipo encontrou o títipo. Quer dizer, o negativo foi revelado, agora encontrou a realidade. Então, a epístola de Paulo, que fala, Colossenses, capítulo 2, ninguém vos julgue por sábados, comer, beber, luas novas, porque o corpo é de Cristo e são sombras dos bens vindouros, está relacionados a todos aqueles rituais da lei mosaica que incluía comidas, festa, lua nova, sábados, e que apontavam o Machia. Por isso que ele fala, o corpo é do Messias. Apontava a igreja. E quando Jesus ele falou, está feito, o que aconteceu com o sacerdócio levítico? Perdeu valor. O que aconteceu com o sumo sacerdote, quando Jesus falou lá na cruz, está consumado e morreu? O que aconteceu com o sumo sacerdote? Deixou de ser autoridade. Ele despojou todas as autoridades. Ele tirou, despojou publicamente. Agora, qual é o novo ministério? O ministério de Melquisedeque. Mudando-se o sacerdócio, o que diz lá em Hebreus capítulo 9... Hebreus capítulo 7, mudando-se o sacerdócio, mudam-se também as leis. Então dízimo foi cravado na cruz. Eles leem essa passagem, só que aqui o sábado, né? Foi cravado na cruz. O dízimo não. Money não, né? Money que é heavy é good, nós queremos, né? Então... Mas ali o dízimo foi cravado na cruz. O dízimo era uma cédula contrária a nós, porque o dízimo tinha que ser levado para o sumo sacerdote, tinha que fazer a festa lá em Jerusalém, né? O dízimo não era em dinheiro, o dízimo era dado em sacrifício, animais, alimentos. Não há nenhuma menção de dízimo sendo entregue em dinheiro. Oferta, sim. Se a pessoa quiser dar uma oferta que seja 10% até mais do seu salário, ela pode dar. Mas aí é uma coisa voluntária. Aí tem valor, né? Porque quando a gente faz voluntário por amor, aí tem valor, né? Porque você pode ver, muitos dizimistas não fazem por amor, eles fazem por obrigação, por lei. Quando ele entende que aquilo não é mais, não quer dar mais nada. Muita gente faz isso. Não dou mais nada. Se não der, você vai... Exatamente. Isso era uma prova que fazia por obrigação e não por amor. Mas quem faz por amor, continua contribuindo, continua tendo amor pela causa de Deus. Né? Indiferente se o dízimo era da lei ou não, ele continua sempre dando uma oferta de amor, mas é uma coisa voluntária. Não é mais por força de lei. Até que essa passagem difícil do apóstolo Paulo, os irmãos entenderam, estamos com 95 pessoas, né? Depois nós vamos falar de Atos 15, se bem que não é o que nós vamos abordar aqui hoje, porque são pontos das epístolas de Paulo, né? Que nós vamos abordar. Aqui, na escola bíblica, algum irmão ficou com dúvida ainda dessa passagem de Colossenses, capítulo 2? Deu para entender que existe sábados além do sábado sétimo dia? E o sábado sétimo dia é o quarto mandamento da lei de Deus, não foi escrito na cédula, no rolo da cédula. E o sábado sétimo dia não é sombra de nada. Ele é real, ele é o sétimo dia da semana. Ele está aí, é real, né? Explica na questão dos horários, né? À noite, que a... Aí o anticristo mudou, né, os tempos e a lei. Ele mudou a contagem do dia de meia-noite a meia-noite. Mas a contagem bíblica é de qual? Pôr do sol. A pôr do sol. Agora, confundiu isso aí, foi o domingo. Então, domingo foi criado para confundir o sábado. Domingo foi criado para não guardar o sábado. Você não guarda nem o domingo, mas nem o sábado também. Foi posto domingo para não guardar nada, né? Porque os próprios dominguistas não guardam o domingo. Só vão à igreja. Vão na igreja, mas vão no shopping no domingo, não guardam o domingo, né? O domingo foi criado só para atrapalhar o sábado, essa que é a verdade. E daí também Jesus, aquilo, quando tava o bichinho caiu lá, tava passando sede, né?
não sei se era sábado, domingo. Lá. Ah, Jesus falou, né? Quando uma ovelha tua cai na cova no dia de sábado, você não vai lá tirar ela, né? Daí o cara fala assim, então eu posso trabalhar no sábado. Mas só que é uma coisa, outra coisa. Vamos lá. Por que Jesus falou dessa comparação da ovelha que cai na cova? Porque ele curou uma mulher que era escrava do diabo há mais de 20 anos, no dia de sábado. E os fariseus acharam ruim. Que esse homem faz cura no sábado. Aí Jesus falou, mas vocês são hipócritas mesmo, né? A ovelhinha de vocês caiu lá no buraco no dia de sábado, vocês vão lá tirar no dia de sábado, né? Pra ela não morrer. Agora essa pobre mulher aqui, escrava com essa doença há mais de 20 anos, eu curei ela, vocês acham que eu fiz errado? Isso é muita hipocrisia, né? Então Jesus quis mostrar para eles como eles eram hipócritas. Curar no dia de sábado não é violar o sábado. Curar no dia de sábado é obra de caridade. Né? Obra de caridade. Aí eles usam aquela passagem também dos milharais, né? Porque os teus discípulos fazem o que não é lícito no dia de sábado. Eles ficam colhendo espiga no dia de sábado. Gente, os discípulos foram colher espiga para poder comer. Não para trabalhar. Não para encher balaios e balaios e sair para vender lá em Jerusalém. Mas da jeito que as pessoas falam, eles são igual os fariseus, né? Não, que os discípulos colheram espiga no dia de sábado. Eles colheram para comer. Não era pecado você pegar um fruto de uma fruta no dia de sábado para se alimentar. Eles não estavam lá enchendo balaios e balaios. Opa, vamos vender, vamos faturar no dia de sábado. Mas eles falam como se fosse isso, né? Eles usam essa pra... É que eles também não conhecem o sábado de verdade, o que é lícito e não é ilícito o sábado. E eles nem querem, muitos não querem nem saber. Essa que é a verdade. Por que muitos não querem saber? Porque toca na parte financeira. Você, para guardar o sábado, você tem que ter muita fé. Você tem que falar, eu quero pôr Deus acima de tudo. Deixa as contas, deixa os problemas. Você vai resolver os problemas depois. Tem muitos problemas aí, né? Com pessoas que iam trabalhar, né, nas firmas, não podia trabalhar no sábado. Pois é. Eu sempre, desde jovem, eu sempre procurei atividade autônoma, né? Normalmente, quem quer guardar o sábado acaba procurando atividades autônomas, porque ele é patrão de si mesmo, dono do seu negócio, né? Então, nós temos muitos empresários que são sabatistas, né? Eu já trabalhei de empregado, só que era o seguinte, no dia de contratação eu já deixava bem claro, eu observo o 4º mandamento da lei de Deus que diz que o sábado não é para trabalhar. Pode ser assim? Se o patrão falasse, não queremos, tudo bem, né? Mas é o seguinte, para você ter moral, para chegar e falar, eu quero sábado, você tem que ser o melhor. Quem serve a Deus tem que ser melhor. Porque a Bíblia fala que a gente quando trabalha, a gente trabalha como se fosse para o Senhor. Né? Então nós temos que ser o melhor. Porque daí, quando você falar, eu guardo o sábado, o patrão fala, não, você pode guardar o sábado, eu deixo. Porque ele sabe que você é um bom funcionário, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa que faz bem aquilo que é designado, é obediente. Então, você tem moral para pedir o mandamento do sábado. Agora também não adianta o cara ser um crentino, em vez de crente, é um crentino, e aí quer guardar o sábado, né? Aí não tem moral para pedir o sábado. O cara faz um monte de coisa errada, fala palavrão, fica dando em cima das funcionárias, e depois quer pedir sábado para... eu quero guardar o sábado. Aí não, né? Aí é hipocrisia também, né? Então nós temos que fazer as coisas de Deus com zelo, com amor e com seriedade. Né? Vamos mais alguma epístola de Paulo, mais um ponto difícil de Paulo de entender? Eu tenho um aqui, que é usado muito por trinitarianos.
E está na epístola de Paulo. Nossa, como eles usam isso aqui para tentar provar a Trindade. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Olha aí, Paulo fazendo uma saudação trinitariana. 1 Coríntios 13, 13. Aliás, 2 Coríntios 13, 13. Vamos lá em 2 Coríntios 13, 13. Ok. 2 Coríntios 13, 13. Saudação trinitariana. Paulo era trinitariano. Será? Vamos lá. 2 Coríntios 13, versículo 13. Aliás, 14. No meu está 14. Né? A graça do Senhor Jesus Cristo. Olha lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Não parece uma saudação trinitariana? Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo. Então isso aqui é muito utilizado por trinitarianos para dizer que tem base bíblica uma saudação trinitariana na epístola de Paulo. Né? Então é utilizado essa parte aí para dizer que a Trindade, né, é verdade. Só que é o seguinte, existe um pequeno detalhe aqui. Pequeno, grande detalhe. À primeira vista, para o desavisado, dá a impressão mesmo que é uma saudação trinitariana. Mas quando você vai, como que se diz, aprofundar naquilo que foi mostrado, você vê que não é. Primeiro por quê? Comunhão do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa da Trindade, como afirma os padres e os pastores trinitarianos, a preposição aqui não seria do Espírito Santo, seria com o Espírito Santo. Nós temos comunhão com pessoas. Eu tenho comunhão com o irmão Devanir, eu tenho comunhão com o irmão Sidney, comunhão com a irmã Grace. Eu não tenho comunhão de Grace, eu não tenho comunhão de Sidney. Eu não tenho comunhão do Devanir. É com. A maior prova que o Espírito Santo aqui não é uma pessoa é a preposição do. Nós temos comunhão de paz. Nós temos comunhão de amor. Eu não tenho comunhão com amor. Eu tenho comunhão de amor. Eu não tenho comunhão com a paz. A paz não é um ser vivo. A paz é uma coisa intangível. Eu tenho comunhão de paz. O Espírito Santo não é uma pessoa, por isso que ele colocou a preposição do Espírito Santo. Agora nós vamos ver a comunhão que nós temos com pessoas. Vamos lá na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1. Tá? Epístola de João, capítulo 1. Tá aqui. Olha aqui, comunhão com, que são pessoas, realmente. Ele fala aqui, ó. Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, uma pessoa, o Pai, e com seu Filho
Jesus Cristo. Duas pessoas. O Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa. Cadê a comunhão com o Espírito Santo aqui? Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, ele ia falar a comunhão com o Espírito Santo. Não, só falou que comunhão com, que é a preposição certa com pessoas, é somente com o Pai é uma pessoa. E com o Filho, é outra pessoa. Então, a passagem de 2 Coríntios 13, versículo 13 ou 14, é uma questão apenas de análise mais da questão da gramática portuguesa, né? Agora que é incrível, teólogos usam essa passagem para tentar provar Trindade. Pode? Quer dizer, eles atropelam a gramática para poder provar uma doutrina do qual não tem base bíblica, né? Fala, meu irmão, quer perguntar ou quer comentar? A questão de Jesus é Deus, no caso, né? Eles no princípio era o verbo estava com Deus. A epístola de João. Isso aí nós temos bastante estudo sobre João 1, o verbo, a palavra, aqui no nosso canal. Você estude sobre isso aí no nosso playlist Trindade e Unitarismo. Outra epístola de Paulo que eles usam muito para tentar provar certas coisas sobre Jesus é a epístola de Colossenses, capítulo 1, verso 15. Nós temos um vídeo somente sobre Colossenses 1,15, que diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, né? Bom, irmãos, hoje a escola bíblica ela vai ser mais curta, porque nós vamos ter batismo agora de tarde, né? Nós vamos levar os nossos irmãos. Vai ter vários movimentos para nós irmos fazer o batismo lá na chácara do irmão Reginaldo, né? Então, como o batismo é uma obra espiritual, nós podemos fazer o batismo no dia de sábado. Ah, mas vocês vão vão para tal lugar e tal, não pode. Não. A obra é espiritual. Meu pai trabalha hoje, eu também trabalho. Quando é para fazer a obra espiritual, nós devemos fazer a obra espiritual. Se uma pessoa estiver doente no dia de sábado e você não tem o remédio para comprar no dia de sábado, você não vai comprar o remédio para aquela pessoa que está doente. Não, você vai lá e compra. Você transgride o sábado e fica sem culpa. Porque Deus não é carrasco. Agora, o que você não pode fazer é usar desculpa de problemas teus, porque você não soube resolver, aí querer resolver no dia de sábado. Aí está errado. Concorda? Porque daí é uma coisa tua, teu interesse, né? Agora, quando é do interesse do pai, você pode... Ah, caiu granizo, vão dormir com o telhado todo quebrado, vai fazer frio no dia de sábado. Vai lá, cobre de telha. Trabalhou no dia de sábado, trabalhou sim, mas fez uma obra de caridade, não cobre. Vai visitar os doentes no dia de sábado, não tem problema não. Entendeu? Entender o propósito do mandamento. O propósito do mandamento é obra espiritual. Ah, mas eu vou lá comercializar no dia de sábado. Aí está errado. Porque comercializar é coisa que você faz todo dia lá, já na tua venda. No sábado não é para fazer. O sábado é para você fechar a tua venda lá e vir para a escola bíblica. Tá entendendo a diferença? Essas diferenças que as pessoas às vezes não conseguem entender, né? Se nós deixarmos a carne, quer dizer, nosso eu falar, nós não obedecemos mandamento nenhum. Essa que é a verdade. Mas quem ama a Deus sobre todas as coisas, ele subjuga os desejos da carne para fazer a vontade de Deus. Disse a palavra de Deus assim, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. O espírito, ele pende para o lado de Deus, da lei de Deus, se sujeita à lei de Deus. A carne não se sujeita à lei de Deus. A carne é contrária às coisas de Deus. Irmã Poliana? Tanto que tem aquela história que tem dois leões em você, o espiritual e o carnal. Você tem que saber o que alimentar. E quando for lutar, o mais forte, o mais alimentado vai ganhar. Se você alimentar a carne vai ganhar do espírito.
Isso, e se você alimentar o espírito vai ganhar da carne. Muito bem, irmãzinha. Muito bem. Posso fazer Pode, minha irmã. sobre Lucas 16 e a autoridade da lei? É mais fácil passar no céu e a terra do que cair no tio da lei. Exato. Tem gente que fala que Jesus aboliu a lei. Mas Jesus falou bem claro, é mais fácil passar o céu e a terra do que uma letrinha da lei ser mudada. Não vai ser mudada, né? Então, não vim abolir a lei, não vim destruir os profetas. Eu vim cumprir. Mas tem gente que parece que a Bíblia não consegue ler essa palavra. Não, vim destruir a lei. Parece que ela lê, eu vim destruir a lei. Eu vim abolir a lei. Mas você mostra até lá, não vim destruir a lei. Não vim abolir a lei. Você pode mergulhar a pessoa 3, 4 vezes, mas como ela está bitolada no sistema religioso, ela não consegue cair a ficha. Só na base de um tapão da vida para ela acordar. Né? Oi? Jesus fez a vontade do Pai. Exato. Ele disse, eu guardo os mandamentos de meu Pai. Então, se nós não fazer a vontade de Deus, não Então, fazer a vontade de Jesus. Sede meus imitadores. sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas, muito bem. É difícil, se a pessoa não tiver nada, ele vai ficar. Muito bem. Meus irmãos, tivemos mais de 100 pessoas presentes conosco aqui. Imagina se tivesse essas 100 pessoas aqui com a gente, né? Nós vamos fazer ele num congresso, hein? Estou pensando em fazer um congresso no começo do ano que vem, convidar os irmãos. Tem uns irmãos aí que falaram, mas por que você não faz um congresso? Eu te ajudo e tal. Vamos pensar assim, imagine todo mundo que participa aí do canal, e mais o pessoal que está aqui conosco, participarmos todos de um congresso para nós nos conhecermos, né? Que maravilhoso, né? A irmã Carla Andrade falou, oba! Ela já escreveu aqui, oba! Né? A irmã Karina Bernardes, aprendendo mandamento é mandamento, exatamente. O irmão Carim também gostou da ideia. Tenho certeza que muitas pessoas vão gostar da ideia. Vão pensando aí, vão guardando um dinheirinho para vocês poderem vir aqui em Curitiba e a gente fazer um congresso no início do ano que vem, lá para fevereiro ou lá para março, vamos ver, né? O irmão Reginaldo, que está aí conosco, nós vamos na casa do irmão Reginaldo agora, almoçar lá e depois para o batismo. É o nosso irmão lá da chácara, né? Irmã Lucila também disse que gosta da ideia. O irmão William gostou da ideia. Né? O irmão Edgar Ribeiro, a irmã Viviane, vamos ver se gostaram da ideia também. A irmã Karina gostou da ideia. Olha aí. Nós temos irmãos até do exterior que eu acho que viriam, viu? Para esse congresso. Cláudio gostou também. Irmão Puritano, seja bem-vindo. Irmãos, nos perdoe, nós vamos terminar mais cedo hoje a escola bíblica. Estamos com 56 minutos aí. Ana Regina gostou, Andressa também gostou. É tudo questão de fé, né? Quando a gente quer, a gente faz, né? A gente vê aí pessoas que servem o mundo, faz de tudo para ir lá no concerto de rock, num show de não sei de quem, se endivida até para ir, né? E aí pessoas que querem servir a Deus não conseguem. Então a gente tem que ser mais eficiente do que os filhos das trevas, meus irmãos. Os filhos da luz têm que ser mais eficientes do que os filhos das trevas, né? Obrigado então pela presença de todos vocês, Vânio, todos. Não vou saudar um por um, porque senão a gente ficaria aqui meia hora saudando. Mas obrigado, Cirlei Maia, um abraço, vai ser muito bom. Pai seja convosco. Vamos encerrando então esta escola bíblica, pontos difíceis do apóstolo Paulo. Nós vamos entrar em outras passagens de Paulo na sequência, tá? Tem muitos trechos ainda de Paulo a serem analisados. Isso ainda dá mais uma ou duas lives sobre o mesmo assunto. Pai seja convosco.